volta com mais um episódio e hoje estamos aqui para falar sobre o que, Cardoso? Sobre o que a gente vai falar hoje? Cara, pelo incrível que pareça, a gente já tinha conversado sobre isso desde que a gente começou o podcast, que no episódio 233 a gente falaria sobre um assunto que a gente nunca falou antes em nenhum dos outros episódios. Sabe o que é esse assunto, Marcelo? O final de Lost. Deus me livre. Videogames. Hoje a gente vai falar de videogames. Mais especificamente sobre jogos. Jogos de videogame, né? Porque a gente fala sobre um monte de coisa sobre videogame, mas nem sempre sobre jogo. É verdade. Ou a gente fala sempre sobre jogo, Marcelo? Cara, eu acho que a gente fala muito sobre a cultura do jogo eletrônico, que envolve várias camadas. Tem console, tem fofoca de mercado, tem ladainha de evento, mas o centro da coisa são jogos, né? Nem sempre a gente fala de jogos, mas no fundo, a alma da parada são jogos. Na verdade, o centro da coisa toda é a fofoca, né? E aí depois vem o jogo. Faz sentido. A fofoca é sempre edificante e ela vira inspiração pro artista, né? É verdade. Eu tenho a teoria de que um mau fofoqueiro dificilmente será um grande artista. Interessante. Com essa teoria jogada no ar para que todos os nossos queridos ouvintes pensem, reflitam sobre isso, eu quero saber como você está, Cardoso, no dia de hoje. Você tá bem? Tô bem. Tá bem? Tô bem. Ponto final. Hoje eu tô bem. Tá certo. E você, Marcelo, tudo bem contigo? Também tô bem. Eu fiquei intrigado agora com a resposta do Cardoso, porque ele foi bem sucinto, né? E às vezes a pessoa é sucinta porque ela não tá bem, às vezes é ficar justamente porque ela tá bem. No caso do Cardoso, eu acho que se ele não reclamou de nada, ele deve estar bem mesmo. Exato. É que normalmente quando a gente pergunta aqui, você tá bem? Aí ou tem uma coisa muito latente pra ser compartilhada, ou tem um mais depois, né? Então é tipo assim, eu tô bem, mas, então... É verdade. Mas vocês querem que eu tenha alguma coisa a mais ou eu posso só tá bem? Você pode ter alguma coisa Você pode ter uma coisa latente. O que tem de tão bom nessa terça de sol? Street Fighter 6 Mágico. e Bloodborne. Pronto. Beleza. A minha parada muito boa é que eu tô em uma fase muito culinária. E isso é meio... É cíclico. Vem e volta. Tem épocas que eu esqueço que a minha cozinha existe. Tem épocas em que eu viro um alquimista do almoço. E eu tô justamente nessa fase. Você já pensou em fazer marmitas? Tipo, marmitas pra semana? Já. É uma questão aí pro Marcelos do futuro. Boa. O que você tem feito pra comer, Marcelo? Tô muito curioso sobre a sua magia. Então, eu assinei um bagulho que chega uma caixa de coisas orgânicas, que não é muito caro. E chega quinzenalmente, né? Acho que fosse semanalmente ia ficar pesado, mas quinzenalmente rola. E algumas coisas até duram bastante na geladeira. E aí, então eu tô fazendo vários testes de assar coisas, legumes e tubérculos. Tubérculos? No forno, com bacon e azeite e coisas assim. Caralho, o bacon vem junto na caixa? Não, o bacon eu comprei no mercado. Ah, tá, entendi. Mas hoje eu enrolei, tipo, eu cortei batata doce ao meio, botei tiras de bacon no meio da batata doce, enrolei no papel alumínio, taquei no forno e ficou divino, velho. É inacreditável. Entendi. Só uma dúvida, o que são tubérculos? Além de pessoas que têm tuberculose. Ué, batata é um tubérculo, não é? Batata, se não me engano, mandioca, a própria batata doce. Mandioca, batata doce. Caralho, eu sou realmente um grande ignorante, né? Pô, se isso até eu sei, que eu não sei nem onde nascem as coisas, é porque realmente, pô, tá difícil pra tu ainda. Não, cara, quem não sabe sobre nascimento sou eu. Você tá se confundindo. Cara, todo dia a gente traz uma anedota do senso comum que o Dan fica muito confuso. O que a gente faz aqui é basicamente uma aula de biologia, né? Eu aprendo muito, cara. Esse é o lado bom de você fazer podcast, né? Você aprende muita coisa, né? É verdade. Ah, e só completando, fiz uns testes de culinária básica japonesa também. Ah, tipo, meu eu fiz Deus. um Gohan que ficou sinistro. Ah, Gohan, cara. Basicamente é arroz, só que com arroz em bloco. Pô, qual é, Marcelo? Não, Arroz empapado. Não, Tem- calma Aí tu falou aí. que Gohan. O arroz japonês é diferente do arroz comum, pô. Não, mas o Marcelo fez um arroz empapado aí e tá falando que é Gohan, pô. não, tem toda uma arte. Eu comprei o arroz específico japonês. Eu não temperei pra cozinhar. Eu fiz uma coisa que eu nunca faço, que é lavar o amido do arroz. Ah, tem que lavar, pô, tem que lavar. Eu tenho uma pergunta importante pra fazer. Arroz, o nosso arroz. Daniel, eu sei que não vai responder porque ele não faz comida, mas o nosso arroz, vocês fazem com uma água ou duas águas? Como assim? O processo de colocar água na panela, esperar secar, vocês fazem isso uma ou duas vezes? Uma vez só. Uma vez, só que o dobro de arroz. Quer dizer, o dobro de água pra quantidade de arroz. Não, aí tá errado. Caralho. O certo, o correto pra ficar uma delícia, são duas águas sem colocar, tipo, muita água acima do arroz, entendeu? É tipo assim, uma camada fina de água por cima do arroz duas vezes. Aí fica perfeito. Ó, eu vou testar e se não ficar melhor do que o normal, eu vou falar, ó, você vai pagar minha próxima conta de água. Caralho, mas um copo d'água! O copo de água mais caro do planeta. São Paulo é foda, Porra. cara. Até a água é É cobrada porque assim. a Sabesp agora foi privatizada, aí o Marcelo já tá me cobrando juros da privatização que ainda nem foi firmada ainda. Porra, pelo amor de Deus. É muito triste a vida. Impressionante. Paulistano é foda. Mas você tá bem, Daniel? Cara, tô bem cansado, na verdade. Mas eu tô bem. Tô trabalhando bastante.
bastante. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Aí eu tive em São Paulo, e aí quando eu vou a São Paulo, todas as minhas energias são sugadas, entendeu? Então eu tô ainda me recuperando desse tempo curto que eu estive em São Paulo. Fiquei 2 dias em São Paulo, mas foi o suficiente pra eu ficar exausto. É água. Imagina quem tá aqui há 5 anos. Imagina quem tá aqui há 36 anos. Nossa, Marcelos acabou que ele foi moldado por isso, então ele é imune a essa parada, essa atmosfera, né? Ou ele já é essa atmosfera. Então, Olha aí, fica aí. faz parte da parada. Pô, se eu desço a serra, eu fico doente. O ar é muito úmido, muito puro. Assim. É tipo isso, São Paulo é tipo, só vive bem em São Paulo quem é paulista, e se sai de São Paulo, o paulista também não vive bem, é tipo isso? Exatamente, tá acostumado com ar cheio de poluição, gasolina. Quem gosta dessa merda é tudo mutante. Você vai pra um lugar minimamente saudável, você fica entediado, você acha muito silencioso. Entendi, tá certo. Mas sim, estou bem também, porque, Cardoso, estou animado pra gravar esse programa aqui, que é um programa um pouco diferente do habitual, né, cara? A gente faz programas falando sobre jogos, assim, tipo, sobre vários jogos, ou programas sobre um jogo só, e etc. Mas esse formato, especificamente falando, que é sobre jogos que simplesmente estamos jogando, é a primeira vez que a gente tá fazendo, né, cara? Normalmente a gente traz sobre jogos mais atuais, lançamentos recentes e tal, e esse aqui é um espaço que a gente vai usar pra falar também de jogos atuais, por que não? Mas do que a gente tiver, de fato, jogando no momento que a gente tá gravando, assim, né? Coisa que, eu tava jogando ontem, eu tenho jogado esses dias, essa parada aqui. É meio isso, né? É legal porque, eu não sei se vocês vivem também isso, que hoje o meu problema não é acesso às coisas, porque eu tenho acesso a basicamente tudo, assim, ou a maior parte das coisas. O meu problema hoje é tempo. Eu não tenho tempo pra jogar tudo que tá saindo, e nem tanta curiosidade, assim. Eu tô com mais curiosidade hoje pra jogar os jogos que eu já joguei, ou que eu jogo constantemente, ou jogos que eu quero, tipo assim, tirar do meu backlog finalmente, tá ligado? Esse ano meu foco é o meu backlog. Interessante. E você, Marcelo, você compartilha esse sentimento? Cara, bastante. Eu acho que quando você trabalha de algum jeito cobrindo a indústria, é comum ficar muito frito jogando o que tá saindo, sem dar conta de tudo, mas correndo pra zerar as coisas, pra estar minimamente atualizado. E eu acho que boa parte da graça, pelo menos pra mim, de videogame é um dia você senta no sofá e resgata um jogo porque ele é confortável pra você, porque você quer relembrar, ou porque você ouviu seu amigo falando, tá 5 anos lá que você não jogou e você vamos ver qual é a desse troço. E eu acho que se você fica muito tempo sem fazer isso, pelo menos minha experiência, né? Se você ficar muito tempo sem jogar com essa leveza, você vai ficando meio empapuçado, assim. Vai. É, isso acontece Com mesmo. certeza. Cara, uma coisa que rola comigo, assim, é que, tipo, sei lá, a gente tá aqui, a gente grava o podcast o ano inteiro, então a gente joga muitas coisas por conta dos programas que a gente vai gravar e tal, né? Pra acompanhar o que tá sendo falado, os jogos que estão sendo criticados, ou mesmo os que só a gente tem interesse e que são lançamentos, né? E aí, chega no final do ano, a gente vai fazer nossas listas, a gente vai debater sobre o ano e tal, e tem sempre aqueles jogos que, tipo, cara, eu não tive tempo de jogar, ou, putz, nem lembrava que tinha saído. E aí eu sempre falo pra mim mesmo, e aqui também, nas gravações, assim que eu virar o ano ali, nas férias, eu vou pegar pra jogar esses jogos. E nunca consigo. Porque esse ano, por exemplo, em janeiro já tinha lançamento saindo e a gente cobrindo, né? Então, eu nunca consigo. Eu me lembro que no ano passado, a gente fez um programa do Sonic Frontier, se eu não me engano. Não sei se foi ano passado ou retrasado, já tô perdido um tempo. Retrasado. Não, retrasado foi quando ele saiu, né? É. Então, aí no ano passado a gente fez um programa sobre ele. Atrasado, assim. Que ele saiu meio no fim do ano ali. E a gente fez. E aí foi uma das poucas vezes que a gente fez isso. De, tipo, puxar um jogo do ano passado e tal. E por consequência foi uma das poucas vezes que eu consegui pegar um jogo do ano anterior, no meio já de lançamentos e tal, e conseguir jogar, sabe? É muito difícil conseguir fazer isso. Eu sempre falo que vou fazer e nunca consigo, cara. E aí, às vezes faz falta, né? Às vezes você esquece. Tipo, eu vou jogar isso aqui. Daqui a pouco eu vou jogar isso aqui. E aí você não joga, né? Cara, o meu maior problema é Steam, porque a quantidade de jogo que eu compro e que eu nunca abro é inacreditável. Porque você fala assim, R$5 só, pô, R$15 só. Aí todo mundo tu vai ver, mano, já era. Tem lá 300 jogos que tu nunca abriu. Pra não citar Game Pass, Nintendo Online, Apple Arcade pra quem usa esse troço. Respeito meu Apple Arcade. Agora que o Dan perguntou sobre a nossa relação com os jogos, né? Eu lembrei de uma conversa que eu tive esse final de semana. A Nanda tava aqui, ouvintes mais antigos sabem que a Nanda é minha musa e companheira, e ela não é muito games, mas ela tava jogando Suica Game, que também falamos bastante aqui, o famoso jogo da frutinha, que saiu pra Android, eu dei pra ela de presente, e ela joga diariamente essa porra. E aí, deu meia hora em mim, porque eu tava assistindo a
Evo e ela totalmente alheia, né? Jogando Suica Game. E ela perguntou, não tem campeonato de Suica Game? Eu falei, deve ter. A essa altura, teve um DLC com modo versus e tal. Aí eu comecei a procurar coisas no YouTube. E eu vi que tem vídeos de Suica Game com muita visualização. E eu vi que tem vídeos explicando táticas e, tipo, estratégias pra ter 2 melancias. Aí eu falei, amor, você pode ter um canal de YouTube que, pô, a galera pira. Esse vídeo aqui tem 500 mil visualizações. Aí tem esse vídeo de táticas avançadas. Aí eu parei 2 segundos e falei, não, esquece tudo que eu falei. Porque ela joga pra desestressar. No momento que virar um bagulho de ter algum objetivo, de ter algum foco, virar trabalho, virar torneio, etc., acabou o Suica Game pra ela. Eu falei, não, fica assim. Você tá melhor assim, vai por mim. Mantém aí onde você tá, porque a minha vida já foi desgraçada. Então você odeia tudo que você faz aqui no Up, é isso que quer dizer? Não, pelo contrário. Eu amo tanto que eu perco o parâmetro da hora que eu deveria estar descansando, assim. Eu perco a noção do tempo. E aí eu percebi que ela é o contrário, né? Ela abre Suica Game pra descansar. Entendi. E aí eu falo, tá, vivemos em mundos diferentes. Mantém assim. E o que você faz pra descansar, Marcelo? Cara, ultimamente a resposta é meio tosca porque tem a ver com videogame. Mas eu fiquei viciado em vídeo de lore de jogo da From Software. Eu pego minha cobertinha, deito no sofá, deixo rolando um desses vídeos que o cara fala de um jeito bem manso, com a voz aveludada, assim, sobre, sei lá, a traição da Rainha Marika. É o Guilherme Dias que dubla. E quando eu vejo, eu tô começando a pescar e o que ele tá falando tá se misturando com algum sonho nada a ver que eu tô tendo, assim, e vira uma experiência meio surreal, psicodélica, tem sido meu descanso. Fantástico. Entendi. Bom, então, sem mais delongas, vamos chamar a musiquinha aí, vamos chamar transição, uma música de abertura, um tururu, um zabuzeta-like, e aí a gente entra nos jogos. Hoje o Zabuzeta que vai escolher o que ele quer colocar. Exato. Zabuzeta, vai, siga seu coração, seja feliz. Tô curioso. Não é como ele sempre escolhesse, mas tudo bem. Exatamente. Down, down, king of bones with a cold crown. Down, down, see your breakfast. Então, o que a gente tá jogando nessa parada, Cardoso? O público deve estar se perguntando. Afinal, fizemos uma introdução longa para o terror de certas pessoas. Exato. E eu quero saber, Cardoso, o que você está jogando, cara? Cara, primeiro eu queria falar que eu tô bem chateado com o Spotify, porque o Spotify não tá abrindo mais a caixa de comentário pros outros, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente já tentou de tudo, pra algumas pessoas aparece, para outras não, e a gente tá perdendo os melhores comentários, que são os comentários do Starboy reclamando da abertura. Então, eu fico muito chateado com essa situação, espero que o Spotify resolva isso. Mas o que eu tô jogando é o seguinte, eu tô jogando 2 jogos agora. Um, que eu vou falar bem rapidinho, que é o Street Fighter 6, rolou a EVO agora nesse final de semana, a gente tá gravando na semana seguinte ao fim da EVO e tal, e toda a EVO eu fico super hypado, super animado, então eu tô voltando pro Street Fighter 6 agora, voltando a jogar as ranqueadas. Mudei o meu personagem, meu main character, porque o Jamie, que era o que eu lutava antes, eu via que ele é um personagem muito tier baixa, assim, e pro competitivo e pras ranqueadas, ele não é um personagem muito bom, e isso me impedia muito de avançar nas ranqueadas, de sentir que eu tava avançando, e de sentir que eu tava tendo alguma progressão no meu aprendizado, porque eu acho que, assim, uma parte muito legal do Street Fighter é você, de fato, aprender a jogar, aprender aquele personagem e evoluir com o tempo, né? Não é jogar só pela diversão. Lógico, você pode jogar só pra diversão se você quiser, mas eu gosto de me sentir, tipo, avançando, assim. E agora eu tô jogando com o Ryu e tô sentindo que eu tô indo muito bem, e muito melhor do que eu ia antes, assim. Legal. Então tá sendo uma experiência divertida. E você tem jogado pra treinar mesmo ou tá jogando de bobeira, assim? Não, eu tô jogando pra treinar. Eu só jogo ranqueada. Eu tô aprendendo a jogar com o Ryu só na ranqueada. E eu comprei lá o passe anual lá, que é caro pra cacete. Porra, isso é inacreditável. O passe do ano 2 tá tipo 200 e poucos reais, sabe? É, pô, absurdo. Mas ainda assim comprei, tô jogando. E tô jogando pra valer dessa vez, assim. Tô jogando, me dedicando a aprender e a melhorar, sabe? Eu acho que essa é a parte mais gostosa. Mas você tá usando alguma coisa de apoio? Tipo, você consegue se virar jogando e deduzindo o que você fez de errado? Ou você tá vendo vídeo, tá procurando dicas de quem joga melhor e tal? Cara, por enquanto eu não tô procurando vídeo, porque eu acho que essa é uma etapa mais à frente. Até porque é muito complicado essa coisa de vídeo, né? Porque é muito tipo... Beleza, tem uns personagens que são melhores do que os outros, mas é muito também do estilo da pessoa de jogar. Pô, tem gente que, sei lá, mano, conta frame. Esse é um negócio que eu nunca vou ter paciência pra fazer, tá ligado? Tipo assim, contar frame de
ataque e ficar calculando e não sei o quê. Não são 60 frames por segundo? Como que você conta isso? Então, pois é muito maluco. E não é um negócio que, tipo assim, eu não teria essa paciência. Mas não é isso, pô. Não é dos 60 frames. É tipo, cada golpe dos personagens tem X frames. Tem uma quantidade de frames, pô. Sim, é isso. sim. Eu pensei, pô, você é o Dr. Manhattan pra contar. Não, você sabe, tipo, pela contagem de frame de cada personagem, pra você saber o momento que, sei lá, quando o personagem tá fazendo aquele ataque, você pode atacar ele no momento X perfeito. Não. Isso, pra mim, caralho, mano, não tem como, sacou? É muito difícil. Mas eu tô jogando pra me divertir e pra valer, assim, tipo, pra treinar e pra me ver evoluindo e tal. E tem sido uma experiência muito maneira, tem sido uma experiência divertida. Mas por que eu tô jogando Street Fighter 6, além da coisa da Evo e pra aprender e tal? Eu tô jogando Bloodborne agora. Eu comecei a jogar depois que eu terminei a DLC do Elden Ring, eu me senti órfão de Souls-like e eu nunca tinha jogado nenhum outro Souls, né? Meu primeiro Souls foi o Elden Ring. Então, eu fiquei muito curioso pra ver os outros jogos do gênero e tal, e aí eu comecei a jogar o Bloodborne. Num primeiro momento, eu me incomodei muito com o visual do jogo, porque eu acho que ele tá datado. Que isso? Ah, mano. O visual? Não, pô, o visual que eu digo, tipo assim, o gráfico, etc. Porque o jogo tá em 720p. Não tô falando da direção de arte. Isso é uma outra coisa. Mas eu acho que nos televisores novos e tal, com uma tela grande e tal, o jogo tá meio pixelado, tá meio feio e tal. E o jogo roda mal, né? Isso aí todo mundo sabe, que o Bloodborne ele roda meio mal. Então, tipo assim, primeiro o impacto visual, logo no começo do jogo me incomodou um pouco, mas depois que eu consegui passar por isso, eu comecei a gostar muito do jogo. Ele é muito mais difícil que o Elden Ring. Caralho, é inacreditável, mano. É inacreditável. O quanto esse jogo é mais difícil que o Elden Ring é o que me faz pensar muito que a afirmação de que o Elden Ring é uma ótima porta de entrada pra quem nunca jogou Souls-like é verdade, porque é muito mais fácil, o Elden Ring é muito mais tranquilo, assim, apesar de ser difícil pra cacete. Cara, o Elden Ring tem, não do jeito que as pessoas gostariam, mas ele tem modo easy. Tem zilhões de opções pra você encarar cada situação, e algumas delas são ridículas. Sim. Mas bom, eu acho que eu já tô perto do fim do jogo, mas eu já tô overpower, já farmei pra cacete, já tô com umas armas muito fodidas, já tô com uma vida gigantesca e tal, e tá sendo uma experiência muito maneira. Mas, ô Cardoso, fala. desculpa te interromper, mas pra galera que tá ouvindo e que não faz a menor ideia do que é Bloodborne, o que é o Bloodborne, cara? Cara, Bloodborne, ele é um jogo feito pela From Software, né? Que é a mesma produtora do Elden Ring. E ela é do gênero Souls, que é esse gênero dos jogos, né? Tipo, muito desafiadores, que você tem que prestar muita atenção no combate, que o parry, ele faz toda a diferença, que você tem que estudar o inimigo, e nananana. Mas ele se passa num mundo meio Lovecraft medieval, esquisito e desesperador. Mas ele é um pouco diferente de um Elden Ring da vida, porque eu sinto que ele tem uma pegada mais terror, diferente do Elden Ring, que apesar de ser um jogo bem desgraçado e ter bastante coisa esquisita e bizarra, eu não sinto que o Elden Ring ele tem essa pegada do terror, sabe? Ele só é um jogo muito desafiador, mas o Bloodborne ele tem uma pegada de terror mesmo, ele parece um jogo de terror com uma pegada de Dark Souls e tal. Eu não sei se você tá mergulhando muito na história, mas ele tem muito também de um gênero muito específico de terror, que é o tal do horror cósmico. Sim, que a galera atribui a Lovecraft. Ele foi o pai da parada? É por isso que eu falei que ele é Lovecraftiano, né? Sim. Mas ele tem esse lance do insight e de você enxergar cada vez mais coisas, que também funciona tanto como mecânica, mas me lembrou um pouco o Eternal Darkness também, às vezes. E ele tem uma coisa, tipo assim, de alguns inimigos que você não consegue ver, e aí depois de um tempo você passa a vê-los, aí você passa a entender quanto mais maluco você vai ficando no jogo e tal. Então ele tem uma pegada meio, sei lá, Londres de 1800 e tanto, meio Jack Estripador das ideias, tá ligado? Tem muito esse clima, essa vibe. Só que bem inclinado ao terror, né? Bem sombrio, né? Bem sombrio, tipo, muita névoa. E é um jogo que acontece algumas coisas que você realmente não tá esperando. Beleza, pô, Cardoso, todo Dark Souls tem isso, de uns inimigos que aparecem do nada e tal. Mas tipo assim, no Bloodborne tem tipo uns lobisomem, uns padres, é tipo uns negócios tipo mais gênero de terror londrino, assim, sei lá, meio filme de terror B londrino. Mas tô gostando bastante, cara, tô gostando muito. Você jogou, Dan? Eu não lembro. Eu joguei, mas nunca terminei. Eu baixei ele recentemente, que o Cardoso tava jogando, né? Aí outros amigos meus também decidiram jogar pelo mesmo motivo do Cardoso, de terminar o Elden Ring e ficaram
com um vazio existencial. E aí o Cardoso tinha falado que tava jogando, aí eu falei, vou botar pra baixar aqui. Aí eu vi que eu joguei 32 horas do Bloodborne. Caralho, não terminou? Não terminei. Caraca, tu parou em qual chefe, tu lembra? Cara, na minha memória, dos principais, eu lembro que o último que eu me lembro de ter enfrentado, eu acho que é a terceira ou quarta chefe principal, que é aquela Vicário Amélia. Ah, eu matei ela ontem e hoje eu matei o próximo chefe depois dela. Pô, essa chefe tá muito nervosa, essa Amélia aí, é porque ela fica gritando pra caraca. Eu acho ela muito difícil, pelo menos na época, né, jogando. Hoje, como eu joguei outros Souls e tal, talvez eu tenha menos dificuldade, mas na época, assim, eu sofri pra enfrentar ela, mas assim, eu me lembro da minha experiência, que eu até falo isso com uns amigos, assim, quando a gente tá conversando sobre Bloodborne, é que se você passa do padre, você passou pelo crivo do jogo de, tipo, testar sua paciência pra ver se você realmente quer continuar jogando. É, o padre é difícil, mano. Ele Nossa, é muito difícil, cara. Ele é muito, muito difícil. E ele é o segundo chefe do jogo. Não, primeiro, pô. Dos chefes principais é o primeiro. É, dos Tem principais, a Fera sim, antes e tal, fera. mas dos principais é o primeiro. Sim, sim. Aí eu lembro que eu cheguei a pegar uns caminhos secundários, né? Tem aquele lance que tem tipo um velho do saco lá que te pega. Porra, que ódio. Aí tu vai pra aquela prisão. Que inferno, cara. É, que inferno. então, aí eu fui pegando esses caminhos secundários e tal, matei alguns chefes opcionais, mas principal mesmo, que eu me recordo, acho que o último que eu tinha matado era a Vicária Amélia mesmo, que eu acho que é a terceira ou quarta chefe, não lembro agora. É a terceira. É engraçado que vocês estão falando, relembrando parte do jogo, falaram da Vicária, falaram dessa parte da prisão, e eu tô só maravilhado, assim. Eu reinstalei, eu vou jogar de novo, mas ouvindo vocês falarem, eu tenho só lembranças boas. Nossa, que jogo fantástico. É, ele é um jogo bem legal. Um dia desses o Cardoso estava jogando, né? E eu tava de bobeira. Eu tava de férias, né? Mas eu acho que era um final de semana. E aí eu falei, pô, compartilha a tela aí. Não era nem pra eu jogar, eu não tinha nem instalado. Era tipo ele dar compartilhamento de tela pra eu ficar assistindo ele lutar com o padre. Que eu fiz exatamente o que eu falei quando eu quero descansar. Peguei minha cobertinha, vim pro sofá, só que eu queria ver o Cardoso se fudendo. Porra, obrigado, velho. Maravilhoso. Eu sirvo pra sua diversão. O entretenimento moderno é impressionante. Exato. E aí, agora quando o Dan falou que o padre é difícil, e ele de fato é, né? Na progressão de dificuldade do jogo ele é um salto meio brusco, mas eu tava vendo o Cardoso, e isso eu digo sem nenhum julgamento, porque o Cardoso tava aprendendo as coisas no tempo dele. Eu tava vendo o Cardoso e eu tava vendo as inúmeras chances que o Cardoso tinha de pegar um ponto cego, de quebrar a postura dele assim, que é uma coisa que realmente você só consegue enxergar quando você já tá muito viciado, que você já lutou com o Germos, já sacou a desgraça toda. Então, eu acho que ele, apesar dele ser isso, eu sinto no Bloodborne, acho que é porque ele não tem espírito de ajuda, né? Você pode chamar alguém pra te ajudar, mas o jogo em si ele é sozinho. Eu senti no Bloodborne uma curva de aprendizado mais, não sei se mais fluida, mas eu realmente senti que eu melhorei no jogo pra terminar ele. E no Elden Ring não. Eu melhorei meus status e meu mimic, assim, sabe? É porque no Elden Ring você tem 1 milhão de opções, né? É. Então, no Bloodborne, qual que é a parada? Tipo assim, eu sinto que na primeira jogada, com certeza é difícil pra caralho, porque você ainda não pegou qual que é o esquema do jogo. Mas sei lá, se eu enfrentasse o padre hoje, com o conhecimento que eu tenho do jogo, provavelmente seria uma luta muito diferente, né? Quebra postura, critical, quebra postura, critical, é risível. Assim. É. Mas mais pro final, quando eu matei ele de fato, eu já tava assim, tipo assim, ele ia lá, pum, eu quebrava a postura dele com a arma e dava o crítico. Mas hoje em dia, com chefes, cara, eu tô achando bem tranquilo, assim, tudo bem que eu já tô nível, tipo, 150 e pouco e eu nem terminei o jogo, tá ligado? Mas é porque eu passei bastante tempo farmando. Mas eu tô gostando muito, cara, eu tô achando uma experiência maneira e eu tô muito animado pra jogar os outros Souls, porque eu nunca joguei nenhum, né? Tipo assim, o Bloodborne foi o primeiro sem ser o Elden Ring, né? Eu não sei se tá incluso na Plus, mas eu recomendo muito a DLC também. Não, a DLC eu comprei. Assim que terminar, eu vou fazer a DLC. Mas o que eu tô mais animado e eu quero trazer muito aqui, porque as pessoas estão falando que é o jogo mais desgraçado da história, que é uma muito difícil, que é o Sekiro, né? O Sekiro eu tô muito animado. Fato. Esse eu nem fui longe. Eu acho que a minha experiência com o Sekiro é parecida com a que o Dan falou de Bloodborne, assim. Eu nem devo ter chegado a 20 horas e eu já tava muito bloqueado, assim. Me sentindo o pior da história. Eu dei uma pesquisada aqui, enquanto vocês estavam falando, porque eu tinha certeza que eu já tinha enfrentado outros chefes, e parece que eu enfrentei um dos chefes que também é principal da história, que é o tal do One Reborn. One Reborn? É uma luta que quando você enfrenta ele, tem tipo uma lua vermelha. Esse eu acho que é uma aranha desgraçada, cara, que eu esqueci o nome agora. Eu acabei de enfrentar ela, que ela chama outras mini-aranhas. Não, o que eu tô falando é um que são vários corpos, assim, parece que são
são vários corpos empilhados, tá ligado? Qual é que eu tô falando? Ah, esse é depois da aranha. É depois que você mata a aranha, aí vem essa lua vermelha aí. Isso. Então tu matou a aranha também. Eu Tu matei a matou aranha. também. Eu vivi a experiência da lua vermelha. Então eu me lembro, porque visualmente falando, é muito maneiro. É, muito foda. E na minha cabeça já começou, né? Tipo assim, The Blood Moon Rises once again. Então quer dizer que Bloodborne é um Breath of the Wild-like? Exato. Antes do Breath of the Wild, tá ligado? Esse é o verdadeiro poder do Breath of the Wild, né, cara? Ele influenciou Exatamente. até as coisas que vieram antes. É fantástico. Bota aí, ô Zabu, o som de você matando a aranha e logo em seguida o Blood Moon Rise lá do Breath of the Wild, por favor. Que é maravilhoso. The blood moon rises once again. Mas, Cardoso, então você tá imerso no Bloodborne, né? Bom, e tem uma coisa curiosa que eu esqueci de falar. Cara, jogar os jogos Souls tem me ajudado muito no Street Fighter, mano. Parece ser muito maluco isso, mas é porque tem me ajudado muito no tempo de resposta, porque no Souls você precisa ter um tempo de resposta absurdo, né? Pra você não morrer, pra você não tomar um dano, pra você dar parry e tudo isso. E isso tem me ajudado muito no Street Fighter. Eu sinto que eu tô meio que treinando meu tempo de resposta, que ele era mais lento e agora ele tá mais rápido. Não sei se faz sentido, mas eu sinto que eu tô melhor nisso agora. E tem me ajudado muito no parry do Street Fighter, que agora eu tô parryando muito melhor no Street Fighter, depois que eu passei a jogar Bloodborne e Souls-like no geral. É interessante isso. É porque é isso, né? Esses jogos da From, eles testam sua habilidade de resposta, né? Sim. Então, sim. você vai ter que apurar a sua habilidade de resposta pra entender um timing. É claro que cada jogo tem um timing diferente, cada jogo Lógico, tem personagens, inimigos que se comportam de maneira diferente, mas é aquela parada, né? Cara, se você domina um jogo que é muito difícil numa das suas partes, né? No caso, o combate ali, e você depois pega um outro jogo que não é tão difícil assim, e que é semelhante de alguma forma, você vai acabar dominando aquilo ali mais rápido. É, te ajuda um pouco, né? É, de certa forma, ajuda. Né? E outra coisa também, jogando Elden Ring, eu não sou tão assim. Jogando Elden Ring, eu sou muito magia atrás de magia, porrada atrás de porrada. Com Bloodborne, eu me sinto mais tático. Tipo assim, eu desvio mais, eu presto mais atenção, dou o parry na hora certa, nananana. E no Street Fighter, eu era muito, tipo assim, de ir pra cima pra cacete, e porra, vou encher o saco do cara até ele morrer, e agora eu tô muito mais tático no Street Fighter. Tipo assim, eu espero pra entender como é que aquele cara vai se comportar, quais são as magias que ele usa mais, qual é o antiaéreo que ele faz, pra depois eu começar a atacar eles, tá ligado? É interessante isso. Isso é muito maneiro. Uma coisa que é maneira também é que, assim, quando eu fui jogar o Elden Ring, eu fui com uma bagagem diferente da sua. Que eu já tinha jogado Dark Souls, né? Eu já tinha jogado o próprio Bloodborne e tal. Então, eu já sabia mais ou menos qual era o estilo de jogo que eu gostava. Aí acabou que o Elden Ring, ele tem várias possibilidades, né? De build, etc. O mago no Elden Ring é uma parada muito interessante, enquanto, tipo, no Dark Souls, o mago é muito mais vulnerável do que ele é no Elden Ring. Por exemplo, o mago eu nem considerei no início do Elden Ring, sabe? Eu comecei com uma build de força e tal, aí depois eu fui mudando, né? Agora você jogando Bloodborne, você, tipo, treinando outros fundamentos que o Souls exige de você, uma segunda run no Elden Ring, por exemplo, caso você queira um dia, talvez você se sinta... A palavra não é desafiado, mas instigado, talvez, a jogar de uma forma completamente diferente, sabe? Com certeza. Tipo assim, agora eu, tipo, dominei jogar esquivando, dominei a jogar sem defesa, sei lá, tipo, no modo mais de velocidade, porque o Bloodborne não tem escudo, né? Não tem. Quero jogar assim no Elden Ring também, quero ter essa experiência no Elden Ring também. De repente, Sim. isso te influencia, né? Mas é por isso que eu tô animado pra jogar o Sekiro, porque o Sekiro, ele, tipo assim, você só tem essa forma aqui de jogar. E eu quero, tipo, ver pra onde isso vai, sacou? Por isso que eu tô muito animado pra chegar nele, mas vou chegar lá. Eu vou jogar todos os Dark Souls primeiro pra depois ir pro Sekiro. Legal. Você quer falar mais alguma coisa do Bloodborne ou é isso? Não, é isso. Eu só tô muito animado para falar aqui, né? Tipo assim, como é que tá sendo essa experiência de jogar todos, assim. Quem sabe a gente faz um programa sobre Bloodborne no que vem. Eu preciso terminar o Bloodborne. Eu confesso que eu tô motivado a voltar a jogar porque você tá jogando, né? E outros amigos meus também estão jogando. E outros amigos vão jogar de novo. Você vai jogar também, né, Marcelo? Vou. Pô, a gente teve aquele debate todo de história de Elden Ring no episódio. Se a gente for falar de Bloodborne, nossa. É outra coisa, é muito mais poético do que o Elden Ring até. Bom demais. E você, Marcelo, o que você tá jogando, cara? Cara, pra não ficar exatamente igual o Cardoso tava falando, né? Porque uma das coisas que eu tô jogando é ainda Elden Ring. Eu quero falar um pouco disso daqui a pouco. Mas
Mas eu tenho aproveitado muito, desde que eu peguei um controle Pro, que não é exatamente controle Pro, é aquele 8-bit alguma coisa, do Switch. Sei. Eu tô aproveitando muito mais o Nintendo Online, né? Eu cheguei a comentar no episódio passado sobre Panel de Pon, que também é Tetris Attack, que também é Puzzle League, que eu voltei a jogar ele. E aí, fuçando no catálogo, me deu vontade de rejogar um jogo que eu adoro, que é Pokémon Snap, que é um jogo que, sei lá, de tempos em tempos, acho que a cada 2 anos, assim, eu tiro uma tarde pra zerar ele, que eu tenho ele quase todo decorado. Eu alugava ele loucamente quando era pequeno. E eu acho esse um jogo muito subestimado. Eu passei muito tempo da minha vida tratando uma sequência dele como se fosse um meme, né? Uma lenda urbana, até que ela aconteceu. Só que eu lembro que na época que saiu, né, a New Pokémon Snap de Switch, eu joguei ele muito corrido. Na época eu joguei ele pra fazer review pro Start Wall. E lá é aquela coisa de você fica jogando igual um alucinado, faz o texto e depois dá uma encostada, sabe? Então eu quero voltar pra ele com mais calma, porque eu tive um sentimento meio misto em relação a esse novo, né? Mas eu quis rejogar o primeiro, que tava ali na cara do gol, né? No Nintendo Online de Nintendo 64. E, cara, eu acho ele um jogo... É totalmente o oposto da experiência que eu tô tendo com Elden Ring. O Pokémon Snap é bem o que a gente tava falando de um jogo que é confortável pra você só descansar a sua cabeça, assim. Porque ele não é um desafio pra mim. Tem coisas que é mais de exercício de memória, sabe? Tipo, pô, como que era que tal coisa? Aí você bate aquela nostalgia. Mas é uma coisa que pra mim é, tipo, gostosinha de deixar rolando e só curtir a vibe. Uhum. Cara, eu tô muito assustado, Marcelo, que hoje mais cedo eu tava falando sobre Pokémon Snap no Twitter, porque esses dias ontem, sei lá, esses dias aí, sabe aquele negócio de memórias do Google Fotos, que ele fica relembrando foto e tal? Sei. É aquela coisa de faz 7 anos que você terminou com tal pessoa. Exatamente. Aí vem um negócio tipo assim, lembre-se desse dia. E aí era uma foto minha jogando o New Pokémon Snap no Switch, né? E aí eu tava refletindo sobre isso, sobre tipo, cara, a gente se acostumou tanto a reclamar dos jogos novos de Pokémon, que Pokémon no Switch só teve jogo meia boca e não sei o que, e teve o New Pokémon Snap, que eu já entendi que você não se apaixonou, mas que eu achei maravilhoso, eu adorei na época. Não, na real eu gostei muito, só que como eu joguei ele meio corrido, e como eu tinha muitas expectativas em relação ao primeiro, eu saí com sentimentos mistos, mas esses sentimentos são mais em relação ao que eu esperava do que ao jogo em si. O jogo em si eu gosto bastante. Eu quero ir pra voltar pra ele com uma visão mais aberta, sabe? Então, eu tô com o mesmo sentimento, cara. Porque, tipo, a gente gravou sobre esse jogo, na época que o podcast tinha um nome falecido. E eu me lembro perfeitamente que a Nintendo mandou o jogo pra gente no dia que ele saiu, que foi, tipo, uma sexta-feira. E aí, eu zerei o jogo entre sábado, domingo e segunda. E aí, a gente gravou, tipo, numa terça, o podcast sobre o New Pokémon Snap. Então, eu zerei o jogo, tipo, em 3 dias. E eu me lembro... Acho que se eu buscar na busca do Telegram, deve ter uma mensagem minha pro Cardoso assim: joguei 15 horas do New Pokémon Snap de sexta pra sábado. Que foi o que eu fiz, assim, joguei 15 horas. Eu vou procurar agora, pra saber se é verdade isso. A gente não tem mais o grupo antigo, né? Putz, talvez estivesse no outro grupo. Eu achei aqui, hein? Daniel, no dia 31 de outubro de 2022, falou: tipo o Pokémon Snap que eu joguei 20 horas no primeiro final de semana. Isso é verdade. Caraca, tu achou? E ainda mais horas do que ele tinha falado. Exato. Enfim, mas fala aí, Marcelo, você tava falando do Pokémon Snap do 64. Eu imagino que boa parte da galera que tá ouvindo saiba do que se trata, mas só pra dar um breve contexto, esse é um jogo nos trilhos, né? On rails, que lembra muito aqueles jogos de tiro de fliperama, tipo House of the Dead, que você vai progredindo na fase automaticamente e o que é demandado de você é a mira em situações específicas, né? Só que no caso do Pokémon Snap, você é um fotógrafo, que se não me engano o nome dele é Todd no anime, né? Mas eu sempre chamei aquele moleque de Snap. Marcelo, eu acho que no desenho ele ficou como Snap aqui no Brasil. É, e o nome do jogo é Todd, né? É. Esse moleque aparece no anime, acho que na temporada da Liga Laranja. É um episódio, eu acho que ele aparece. Bom demais. E era um episódio feito pra vender jogo, né? E aí, enfim, você tem a questão da mira, de apontar e atirar, só que você não atira nos pokémons, né? Pelo amor de Deus. Você é um fotógrafo. Você atira pokébolas, mas você atira. Dá pra atirar maçã, dá pra atirar uns bagulhinhos de encher o saco deles, que é muito engraçado. Dá pra tocar flauta. Pokébola você não atira, você não captura no Snap. Você atira coisas, né? É distrações, né? Você captura belas poses. Os bichos estão ali na natureza, você tira fotos. Com as fotos, você vai completando a sua Pokédex
Pokédex, né? Se não me engano, são 63 Pokémons, todos daquela primeira geração, né, do 151. E o método de avaliação do jogo, ele é muito engraçado, né? Porque pouco importa se a sua foto é realmente bonita ou não. Acho que se a pessoa entrar com essa visão de vou aqui exercer minha arte, ela pode ficar meio brava com o professor Carvalho. A real é que tem uns critérios sobre o tamanho dele no frame, se ele está virado pra você, se ele tá fazendo uma pose especial, se tem mais de um da mesma espécie, se ele tá interagindo, dando um golpe, alguma coisa assim. E aí é quase que um point and click em movimento de você ficar causando essas reações ou fazendo certos Pokémons aparecerem. E eu acho o jogo em si, enquanto conceito, muito criativo, né? Meio fora da curva. Acho que era uma época que qualquer coisa que falassem pra Nintendo, estamos fazendo isso de Pokémon, a Nintendo dava sinal verde. E eu lembro da sensação de ter jogado ele pela primeira vez, porque era bem naquela época de febre do desenho, passava na Record, na Eliana, assim, né? Essas coisas de álbum de figurinha, tazo, bem esses primeiros 151. E o que eu alugava era a fita de Game Boy com o Super Game Boy, que é o adaptador do Super Nintendo, né? Pra jogar na TV. Não tinha nada muito parecido com a experiência do desenho, de você mergulhar naquele mundo dos Pokémons, assim. E o Pokémon Snap foi a primeira vez que eu tive essa experiência nos videogames, porque o de Game Boy não era 3D, era outra parada, assim, eu digo, você realmente sentir que tá no mundo do Pokémon, assim, então ele foi um jogo que me impactou muito. E eu não sei dizer outro jogo de Pokémon que me impactou da mesma maneira nesse sentido de imersão, sabe? Eu acho que a série principal tá chegando lá, mas ainda não é exatamente aquilo. Eu ainda me sinto num mapa com uns monstros aleatórios spamando como se eu estivesse jogando qualquer outro RPG, sabe? Dragon Quest e tal, mas você realmente invadir o habitat dos Pokémons, ver eles interagindo um com o outro, ver o comportamento deles e tudo mais. Pô, não tem nada parecido ainda na série principal e esse jogo me marcou muito por causa disso. O New Snap tem isso também, né? O New Snap ele evolui muito mais, né? Até por conta de questões tecnológicas que permitem, né? Ele ser mais imersivo. Mas eu lembro que na época que eu joguei o New, e eu rejoguei também o Pokémon Snap na mesma época, pra poder relembrar e tal, eu cheguei a uma conclusão de que esse é o jogo que explora melhor aquilo que o Pokémon tem de melhor, que são os Pokémons, né? Exato. Tipo, ele coloca os Pokémons ali no seu habitat, você pode ver a personalidade deles, né? Tipo, alguns são um pouco mais agressivos, outros são mais brincalhões, outros são mais distraídos, sabe? Outros são tímidos, então é muito legal isso, né? O quanto tem esse cuidado em, tipo, expandir a personalidade dos monstrinhos, que são um grande charme da parada, né? No fim das contas, Pokémon é Pokémon por causa dos Pokémons, sabe? Sim. Então, esse jogo faz isso muito bem. Desde o Sun e Moon, a série tá explorando mais mundo 3D e ângulos de câmera, desde do XY, na verdade, né? Mas é o que eu falei, eu ainda tenho, jogando Pokémon, mesmo Scarlet e Violet, a sensação de que eu tô colecionando bichos pra dar porrada, e quando eu tô no mapa principal, tem as áreas onde não é uma sensação tão diferente do que eu tinha no Game Boy. Eu vou pra rota tal, pra área tal do mapa, aqui tem chance X% de aparecer tal bicho e capturar ele, sabe? Eu não sinto que eu tô entrando no mundo dele. Eu não tenho nada parecido com a sensação de um Monster Hunter, assim. E o meu sonho de criança seria um jogo Pokémon Snap, mais com movimentação livre. Mas que você não captura, você não batalha. Você realmente tem que ir entendendo e registrando eles na natureza selvagem, só que de mundo aberto, assim, sabe? É tipo um observador de pássaros like. Nossa, perfeito. Não, acho que Beyond Good and Evil tem um pouco isso, mas eu queria um Pokémon disso sem combate. Cara, o pior é que o Legends Arceus, ele é um excelente ponto de partida pra ser transformado nessa ideia que você tá falando, né? Que ele tem toda aquela vibe de você ir se esgueirando, né? Porque no Legends Arceus tem aquela opção de você capturar sem entrar em combate, né? Então, se você tira o combate do Legends Arceus e utiliza aquela coisa dos Pokémons que tem muita personalidade ali, com áreas grandes, né? E com um ecossistema próprio ali, com Pokémons que combinam com aquele ecossistema de cada área, e você substitui por uma câmera, pronto, você tem o jogo que você gostaria. Esse é um dos meus sonhos. O outro sonho seria um
jogo igual Pokémon Snap, que você tá fotografando os Pokémons, e aí de repente, sei lá, você tá numa praia de noite, você pensa que você vai fotografar um Lapras, e aí você olha na areia, tem um corpo morto, assim, de alguém que foi assassinado. E aí o jogo vira completamente um jogo de investigação, tipo o Phoenix Wright, e muda de gênero no meio do caminho, e vira uma parada sobre um serial killer no mundo dos Pokémon. Tipo o Detetive Pikachu. Quase. Só que bom. Mas é isso. O outro jogo que eu ia citar, eu nem vou falar muito dele, porque a gente já falou muito dele. Eu acho que eu comentei aqui no episódio que eu comecei a jogar DLC de Elden Ring sem ter feito tudo que dava pra fazer no jogo principal, né? Tudo errado. E aí eu voltei pro mapa principal pra matar vários chefes opcionais, ver coisas que eu não vi. Enquanto isso, eu ainda tava explorando o resto do Shadow Realm. Fazendo isso que eu falei pra vocês, né? De ficar vendo vídeo de teoria e de análise de lore no YouTube, que é uma coisa meio viciante quando você começa a mergulhar, se afundar nesse poço, né? E eu só queria fazer um comentário sobre esse formato da From Software de ter a história vaga e dela tá em itens e da coisa tá meio dispersa, que a gente comentou bastante. É que no primeiro trailer de história antes do lançamento de Elden Ring, lá em 2022, mostrava uma luta que ficou muito famosa, que é a luta da Malenia com o Radahn. Vocês lembram desse vídeo? Sim. Uhum. Nesse vídeo, que foi, de novo, antes do lançamento do jogo, quando a Malenia vai liberar a podridão dela, o Rot, ela sussurra alguma coisa que não é legendada e que a gente não sabe o que ela falou. A explicação do que ela sussurrou tá na Remembrance que você ganha matando o último chefe da DLC. Cara, eu não consigo descrever o quão ambicioso é esse formato de contar a história. A última coisa da DLC que saiu 2 anos depois responde um mistério que nem tá no jogo principal, tá num trailer. Aquela cena não tá no... Que eu me lembro, aquela cutscene era só de trailer mesmo. Zabuzeta, pelo amor de Deus, coloca anúncio de spoiler aí. Pule para 43 minutos e 30 segundos. Ó o spoiler! Ó o spoiler! Mas o que ela fala? Pra falar o que ela fala, resumindo, a gente percebe que o Miquela tem um poder absurdo, que é o de roubar o coração das pessoas. Ele, inclusive, faz isso com o seu personagem na última luta, se ele te agarra 2 vezes, que eu acho genial. Não aparece a mensagem você morreu, aparece a mensagem seu coração foi roubado, seu personagem tá em pose de louvor, assim. Vocês devem ter visto Ah, mas isso. não mata. Esse ataque não mata, não. Mata, ele te dá game over. Não, pô. Quando ele agarra, não dá, não. Se ele agarra 2 vezes, seu coração é roubado, você volta pra graça. Ah, 2 vezes. Tá, entendi. E eu achei essas... Não sei se vocês viram essa cena. Comigo aconteceu. Eu só fui agarrado uma vez, que tu fica com aquele negocinho na cabeça lá marcado. Cara, é incrível. Você perde o controle do seu personagem porque o Miquela conquistou o coração dele, com o encantamento dele. E aí o seu boneco faz uma pose como se ele estivesse realmente louvando um deus na frente dele. E em vez de você morreu, aparece uma mensagem que não é vermelha, é em dourado, falando seu coração foi roubado. E aí você volta pra graça, você morreu. Pro jogo você morreu. Que loucura. Cara, é maravilhoso. E o Miquela, falando bem resumidamente, se no episódio vai ficar com 5 horas, ele é um personagem que é muito ambíguo, porque ele tem o sonho de criar um mundo sem a parte ruim, sem toda a corrupção, sem a guerra, sem a violência, que era a Ordem Dourada da Marika, né? Ele só quer controlar todo mundo pra chegar nesse lugar. Exatamente. E o jeito que ele encontra de fazer isso é criar um mundo onde não existe mais livre-arbítrio. Ninguém mais é livre. Todo mundo tá sob o encantamento dele. Que é o que acontece com o Radahn, naquela forma renascida dele da luta final, que é o que também tinha acontecido com o Mog. Quando você joga o jogo original, dá a sensação de que o Mog tá usando o Miquela, né? Pra fazer os rituais lá com o Deus do Sangue. Não, pô, foi por isso que na gravação que a gente fez sobre a DLC do Elden Ring, eu falei que o Miquela, ele era controlador. Então. E aí nos diálogos da DLC, você saca que o Mog já tava infectado lá no jogo no básico. Sim. Que aquele ritual era parte do plano do Miquela pra chegar no Shadow Realm. Todos os seus companheiros da ordem lá do Miquela estão sendo controlados. Quando a grande runa dele é quebrada, a galera começa a se matar. Na real, aquela galera se odeia. O único motivo deles estarem convivendo pacificamente é porque eles estavam sendo controlados. E aí isso volta pra luta da Malenia contra o Radahn. Porque, beleza, a Marika assumiu, ficou sem grande rei da sei lá das quantas. E só que não tinha contexto aquela luta. Caralho, Marcelo, o que ela sussurra, cara? Tá. Tu tá contando a história inteira do jogo, cara. O que ela sussurra? Eu só queria saber o que ela sussurra. É que o que ela fala é sem graça sem esse contexto. Basicamente, o Miquela precisava do corpo e da alma de um deus.
Deus. A alma é do Radan, o corpo é do Mog. Só que o Radan não tinha nada a ver com essa história do Miquella. Ele tinha outros planos, ele fez aquela parada das estrelas. A Malenia vai lutar com ele, eu acho que por vontade própria, mas dá pra entender também que ela poderia estar sendo controlada pelo Miquella. Não, ela tava procurando o Miquella, pô. Não. E aí o Radan era o consorte, não era? Não. O Radan tava fazendo a própria parada dele, querendo juntar as runas pra ele ser o Elden Lord. A Malenia vai lá lutar com ele porque era o que o Miquella queria. E aí, quando ela mata ele, fica o corpo dele, que é aquele que você enfrenta na luta do deserto, e a alma dele vai pro Shadowhelm. Pra aí, o que ela sussurra é de um jeito mais poético. O Miquella tá te esperando pra fazer a sua parte do voto sagrado, alguma coisa assim. Ou seja, o que ela sussurrou no trailer de anúncio da história do jogo base é o spoiler do final da DLC. Maravilhoso. Maneiro. Mas vai lá, Dan, senão esse episódio vai ficar eterno. Beleza. Elden Ring é isso, então. Acabou, né? Cara, é isso. O Miquella e a que eu acho que são dois dos meus vilões favoritos de todos os tempos. Incrível. Beleza. O que acontece agora? Agora você vai falar teus jogos, pô. Ah, é. Sim. É, exatamente. Caralho. Cara, eu acho que não vai dar tempo de eu falar dos dois que eu tô jogando aqui, mas o que eu tô realmente jogando, mais assim, né, que eu tô mais dedicado, é um jogo chamado Moon Ring. Ele é um RPG de PC gratuito que saiu no final do ano passado, em meio a, tipo, muitos e muitos lançamentos, né? A gente já tá cansado de falar isso aqui como o ano de 2023 foi um ano lotado de coisas, né? Então ele passou completamente despercebido, assim, por mim. Não sei se vocês ouviram falar, mas antes de eu explicar o que é o jogo, eu queria comentar sobre o que é a história desse jogo. O que tá acontecendo nesse mundo. Ele é um jogo de RPG, como eu comentei, né? E a história é a seguinte, é um RPG lá, um mundo fantástico, um mundo criado pelos criadores do jogo, chamado Caldera. E esse mundo, ele foi mergulhado numa profunda escuridão. E durante décadas ele esteve completamente na escuridão, até que 5 deuses decidiram dar as caras ali e colocar 5 luas nos céus desse mundo. E aí, a partir do momento que esses deuses deram as caras e passaram a, entre aspas, controlar aquele mundo ali, as pessoas daquele mundo, né, quando fez-se a luz, graças à luz das luas, essas pessoas, toda vez que elas viam as luas, elas passavam a sonhar com o deus da lua que eles viram. E a partir disso, elas começavam a se tornar devotas àquele deus específico que elas viram a lua. E aí, algumas pessoas daquele mundo são chamadas de os sem sonhos, que são as pessoas incapazes de sonhar. E aí, o seu personagem é um sem sonho. É um personagem que não sonha quando vê as luas, não vê esses deuses. Então ele pode escolher qual deus ele quer adorar, ou ele pode escolher não adorar deus nenhum. E aí, a partir desse momento que você desperta e o jogo começa, você vai viver a sua história, você vai descobrir quem são esses deuses, você vai investigar tudo isso que eu acabei de contar pra vocês, essa mitologia desse mundo aí, né, o mundo de Caldera. E você, personagem, ele vai escolher qual é o seu destino. Se você quer representar algum deus, se você quer se colocar como uma figura que tem a sua própria presença ali, independente de divindades e tal, e você mesmo influenciar as pessoas de alguma maneira, ou só ser um aventureiro comum que vai desbravar o mundo e fazer as suas coisas. Eu acho essa história toda muito maneira. E conforme eu fui entendendo ela, jogando assim, né, eu fui ficando mais imerso e querendo saber mais sobre, tipo, cara, o que são esses deuses, quem são essas pessoas que estão espalhando a palavra desses deuses e tal. E aí agora, tipo, se vocês que estão ouvindo aí, né, e o Cardoso e o Marcelo também, que talvez não tenham jogado o jogo, se vocês forem procurar o jogo na internet, se for uma imagem do jogo, assim, vocês vão ver que ele é um jogo que parece ser feito pra rodar no MS-DOS. Ele tem aquele visual bem simplão, de fundo preto, uma vibe meio Atari, meio jogos de PC dos anos 80, assim. E, cara, de cara, quando você olha esse jogo, você não consegue imaginar que ele esconde tantos detalhes e tantas ideias interessantes por trás dele, sabe? Então, quando eu fui vendo que ele tinha uma história pra você ir além do que você consegue só arranhar, sabe? Quando ele era profundo, eu fui pensando, caramba, os caras que fizeram esse jogo, que eles trabalharam bastante pra desenvolver o conteúdo, né? Pra serem bem profundos, nos diálogos, nos personagens e tal. E, de fato, o jogo, ele é um RPG bastante profundo. É um RPG com bastantes ideias e coisas muito legais, assim, pra você ir descobrindo se você for investigar. Se você não se
interessou pela história, se você achou tudo isso que eu falei pouca merda e que se foda, aí eu vou falar um pouco das mecânicas. Vocês conhecem o jogo? Vocês já viram alguma coisa ou jogaram? Não, nunca vi. Primeira vez que eu tô ouvindo falar sobre isso. Eu vi o trailer agora. Eu ia perguntar justamente isso. Pelo pouco que eu vi, não deu pra entender qual é a interação, se tem combate, como funciona. Cara, como eu falei, né? Ele é um RPG, né? Você não cria seu personagem, você já tem seu bonequinho lá. Ele tem combate, ele tem todas as mecânicas que um RPG tradicional, assim, com visão isométrica tem. Tipo, você tem progressão do personagem, você tem itens que você pode pegar, armas, dá pra aprender magia, dá pra aprender habilidades específicas, arco e flecha, um monte de coisa. E ele é uma espécie de um roguelike. Toda vez que você morre, você vai voltar do último ponto de salvamento ali que teve, e o caminho que você for percorrer a partir do momento que você morreu muda todo, porque ele é procedural. Com exceção de lugares chaves do jogo, tipo algumas cidades, algumas fortalezas específicas que você vai desbravar, tipo assim, sei lá, por exemplo, você morreu dentro de uma dungeon, você vai nascer fora da dungeon, e quando você entrar na dungeon de novo, ela vai estar completamente diferente, com inimigos diferentes, caminhos diferentes, e a única coisa que vai ser igual é o objetivo, que é, sei lá, pegar uma chave pra poder sair de lá de dentro. E aí a gameplay dele, né, ele não é compatível com o controle, ele é todo no teclado, então você usa as setinhas pra andar, ou no caso o AWSD, né, ali pra você jogar com a mão esquerda, você usa o mouse pra clicar nas coisas, ou você usa o botão Enter, ou os outros botões do teclado lá que o jogo vai falar, eu não lembro todos de cabeça. O combate, né, você tem várias formas de lutar, mas ele é um action RPG, você vai chegar perto do inimigo e vai dar um golpezinho ali com a sua espada, ou com o seu arco, ou com a sua magia. E uma coisa muito interessante é que ele é um action RPG, mas ele é um action RPG por turnos. Então, tipo, se você ficar parado no momento que você encontra os inimigos, eles não vão vir pra cima de você. Eles só vão se mexer quando você se mexer também. Então, eles só reagem ao que você faz. Então, é como se fosse um turno disfarçado, sabe? Você anda até eles e ataca. Aí eles vão e contra-atacam. E por aí vai. Então, tipo, tem uma mecânica de turno escondida por trás ali da sua movimentação. Algo meio parecido com Baldur's Gate, assim. Só que não tão na cara. E assim, as mecânicas de progressão é o que eu acho uma das coisas mais interessantes dele. Que, tipo, você, querendo ou não, você tem influência desses deuses que eu falei, né? Tipo, dos 5 deuses lá daquele mundo. Então, o fato dos deuses existirem permite que você evolua o seu personagem e aprenda coisas relacionadas a esses deuses. Aí o sistema de progressão é tipo assim, você não faz uma missão que te dá uma, sei lá, 20 de experiência, e aí quando você chegar em 30 pontos, você passou de nível e coloca um ponto em ataque. Não, você, tipo, vai completar X missões que são relacionadas a um dos deuses específicos. E aí quando você faz essas missões, você vai evoluir a sua barra de nível daquele deus. Então você vai evoluindo a sua compatibilidade com aquela divindade e vai aprendendo habilidades novas, vai evoluindo características do seu personagem com base naquele deus. Então você pode ir pegando todas as missões de todos os deuses para evoluir o seu personagem em todos os aspectos que você quiser e ir aprendendo várias habilidades diferentes e transformando o seu personagem da forma que você achar mais interessante. Então você vai escolhendo as missões que você quer fazer conforme você quer evoluir o seu personagem da maneira que você escolheu, sabe? Maneiro. Mas aí você pode alternar entre os deuses. Pode. Tipo assim, tem missão que é, sei lá, chegue até um templo. Aí, tipo, você chegou até o templo é do deus Y lá, deus lobo. Aí quando você chega lá, você ganhou um ponto de nível naquele deus, porque você chegou no templo dele. Aí você conversou com um NPC que te deu uma missão. Aí você vai fazer aquela missão, aí você vai subir mais um nível naquele deus, entendeu? Então conforme você vai avançando, você vai evoluindo essas características que são atreladas a essas divindades. Entendi. Eu achei isso muito interessante, eu nunca vi nada parecido com isso, assim, em RPG, um sistema de progressão desse jeito, sabe? E pra quem não tá vendo o jogo, né, tá só ouvindo a gente falando, o visual dele é tipo fundo preto, ele é todo em pixel art, né? E os personagens, os inimigos, o cenário, é todo numa vibe meio neon, então ele tem uma pegada meio, sei lá, synthwave, sabe? Uma vibe meio assim. E a trilha sonora do jogo, ela é toda numa vibe anos 80, meio synth pop, meio new wave, sabe? Uma parada meio, sei lá, não sei explicar. E muito sintetizado ali, sabe? Então é maneiro porque, tipo, quando você entra nas dungeons, por exemplo, as músicas, elas ficam bem vibrantes, assim. E aí as cores neon de dentro da caverna, das luzes, dos monstros, elas, tipo, combinam com a trilha de alguma maneira, sabe? Que doideira. É muito bem feito, cara. Ele lembra muito alguns jogos dos anos 80 de RPG, de PC, tipo Gothic, tipo
tipo, uns outros que eu não joguei, mas que são de uma época daquela galera que tava, tipo, desbravando jogos em computador numa época que, tipo, a internet era muito embrionária, sabe? Ele tem muito essa vibe estética desses jogos, só que ele é um jogo moderno, né? Então ele é muito mais ágil, ele se preocupa muito mais com os jogadores que não vão ter paciência de, tipo, ficar enfrentando 1 milhão de inimigos nas cavernas pra poder fazer grind, pra poder upar o personagem, sabe? Ele é muito mais ágil nesse sentido. E uma curiosidade legal é que esse jogo ele foi feito por um cara só. Olha aí. E esse cara, ele é um sujeito chamado Danny Carter. E o Danny Carter, ele é nada mais, nada menos do que o co-criador de Fable. Olha aí. Ô, louco. Pois é. Quantos anos ele tem? Porra, não sei, cara. Enfim, ele é um co-criador do Fable e ele tem um histórico de desenvolvimento de jogos de RPG. Acho que um dos mais famosos é o Dungeon Keeper, que é um jogo dos anos 90 que ele fez e que é a vibe muito parecida desse jogo. Tipo, aquela coisa, visão isométrica, meio Diablo, meio Baldur's Gate e tal. E você vê que tem influências desse tipo de jogo no Moon Ring também. E essa vibe que eu falei dos deuses, de você escolher o destino do seu personagem, que caminho, como você quer evoluir, isso é muito Fable. É muito Fable, né? É muito, Sim. assim, é muito Fable, sabe? Você vê que tem muito dedo dele ali. E, cara, é isso. Acho que é um jogo com muito conteúdo. Cara, eu fui ler, né, tipo, comentários na Steam das pessoas que estão jogando, assim. E aí pessoas falando que jogaram, tipo, 50 horas do jogo e que nem arranharam a quantidade de conteúdo que o jogo tem. Caramba. E é muito impressionante que é um jogo free to play, sabe? Tipo, você entra ali, você baixa ele de graça e aí você se depara com um jogo extremamente complexo, com conteúdo pra caramba. E assim, isso pode parecer até exagero o que eu vou falar, mas, cara, ele não deve muito ao Baldur's Gate 3 não, tá? Caramba. Polêmica. É muito conteúdo, tipo, muita coisa pra você fazer, muita liberdade de progressão, de exploração, sabe? Só que, óbvio, ele tem um escopo diferente ali, né? Ele não é um jogo com aquele gráfico, com aquela quantidade de animações e tal, mas eu digo, em termos de história, de aventura pra você viver, ele tem muita coisa, Agora sabe? já era. Daniel Schettini crava que Baldur's Gate paga comédia. Boa. Foi exatamente isso que eu falei. Amanhã em todas as manchetes, o Podcast afirma que o jogo do ano de 2023 foi Moon Ring e Baldur's Gate é uma farsa. O Baldur's Gate não entrou nem no nosso top 10 do ano passado, então... Mas ele tava no meu top 10 pessoal, assim. Nem jogou essa porra. É isso, eu recomendo muito pra quem gosta de jogo de RPG, que gosta de RPGs complexos, assim. Eu não joguei o suficiente dele ainda pra, tipo, bater martelo aqui, se ele, jogo absurdo, mas até onde eu fui no jogo, eu tô me divertindo muito e me surpreendendo muito com tudo que ele tem ali, sabe? Tipo, é um jogo que quando você bate o olho, você não dá nada por ele, sabe? Não é que não dá nada por ele, mas você não acha que vai sair desse jogo tudo o que ele entrega, sabe? Pô, eu tô fascinado até agora. Não joguei ainda o suficiente pra cravar, mas Baldur's Gate 3 é uma merda. Eu não falei isso, caralho. Falou. Tá bom. É isso, cara. Eu recomendo muito. Infelizmente ele só tem no PC, então, tipo, eu sei que muita gente que ouve a gente aqui... Ô, Daniel, assume, pô, que o PC é bom, pô. Olha aí o jogo que tu tá gostando. Tá no PC só. Mas eu não disse que é ruim. Eu não acho PC ruim, eu só não gosto de jogar no PC, mas tudo bem. Inclusive eu comentei sobre isso no Twitter esses dias, que uma das minhas dores em relação a esse jogo é que eu tô gostando muito dele, eu queria estar jogando mais ele, só que ao mesmo tempo eu tô trabalhando muito esses tempos, como eu falei no iniciozinho do episódio, e cara, chega no fim do dia assim, eu queria sentar e jogar mais esse jogo, só que eu tô tão cansado de ficar sentado no PC trabalhando que eu só quero sair do PC e fazer qualquer outra coisa que não seja ficar sentado na cadeira ali, no mesmo lugar que eu fiquei o dia inteiro, sabe? Infelizmente não estou jogando tanto quanto eu gostaria. Mas fica aí a indicação pra quem for curioso e tal. Como é um jogo free to play, né? E ele é um jogo com gráficos bem simples e tal, então, tipo, não é pesado. Amigo, faz assim, ó. Começa a trabalhar com notebook em qualquer lugar da casa e aí joga de noite o teu Moon Ring no escritório. Pô, mas as duas telas fazem muita falta, cara. Amigo, então... Eu tô fudido, não tem jeito, é isso. É isso. Cara. Acho que esse é o Moon Ring. O outro jogo que eu tô jogando, eu vou falar brevemente pra dar tempo da gente falar das outras paradas aqui, é o NES World Championship, né? Que saiu aí na semana passada, do dia que a gente tá gravando aqui, né? Na última sexta-feira, ou quinta, não sei. E comecei a jogar ele no Nintendo Switch. E, cara, é aquele jogo nostalgia pura, assim, né? Pra quem jogou os jogos do Nintendinho, pra quem gosta. E ele é uma baita homenagem, né? Ao World Championship da Nintendo, né? Que é aquele evento que aconteceu em 1990 lá, ficou famoso de 1990, que tinha a fita dourada lá, né? Com jogos que eram modificados pra você poder jogar no campeonato, né? Não sei se vocês conhecem essa história. Conheço. Mas é muito legal. Pra quem não conhece, eu recomendo ir atrás e ler, porque são muitas curiosidades maneiras, assim, mas a base é que eram, tipo, fases do Mario, do Metroid, né? E do outro jogo lá que eu esqueci o nome, que eles eram modificados pra poder
poder as pessoas jogarem, elas tinham um tempo, né? É como se fosse um speedrun ali. Você tinha um tempinho pra poder completar um desafio específico, né? Pra você poder passar nas classificatórias. E a grande parada era que a Nintendo fez um cartucho dedicado pra esse campeonato, que ele tinha uma chavinha lá que você mexia pra poder ativar essa modificação de você só jogar o tempo das regras, né? E eles produziram tipo 90 cartuchos desse pro campeonato. E a Nintendo Power fez um sorteio da fita dourada, que eram tipo umas 20 ou 30 unidades, não lembro agora exatamente. E aí esse negócio virou tipo um santo graal, assim, dos colecionadores, porque são pouquíssimos cartuchos que foram feitos. E hoje, se você é um colecionador, se você não tem isso na sua coleção, você vai gastar, sei lá, 100 mil reais pra ter um cartucho desse na tua coleção, assim. É um negócio muito, muito doido. E aí agora a Nintendo lançou uma homenagem, né, a esse campeonato. Aí são vários minigames lá, né, usando esses jogos clássicos do Nintendinho. Aí é, sei lá, uma fase que você tem que, no tempo mais rápido possível, na primeira fase do Mario Bros do Nintendinho, pegar o primeiro cogumelo. Aí, tipo, você vai, pula o Goomba ou mata o primeiro Goomba, baixa na caixinha, pega o cogumelo, acabou. Ah, fiz em 3 segundos, fiz em 4 segundos. E aí você vai passando por esses desafios, aí tem umas modalidades online lá. É legal o jogo, pra quem tem essa nostalgia, pra quem gosta dessa competição, dá pra jogar com amigos e tal. Mas fica a minha crítica aqui que ele não tem um placar pra amigos. Tipo, e eu achei que pra um jogo tão competitivo, ele não ter um leaderboard ali, sabe? Com seus amigos do Switch, é meio vacilo. O que adianta eu me esforçar pra bater os recordes ali, pra, tipo, ser o melhor, se, tipo, eu não posso nem chamar meu amiguinho no WhatsApp e falar kkk, passei teu recorde, sabe? Então, faltou isso aí no jogo. Espero que a Nintendo adicione. Cara, eu achei a fita dessa do campeonato. A mais em conta que eu vi foi uma seminova por 416 mil reais. Eu acho que a gente pode pôr essa meta no Orelo aí. Entendi. É a meta cartucho dourado do World Championship. Pior que esse nem é dourado, é o cinza mesmo. Meu Deus do céu. Não sei qual é que é o mais raro. Eu acredito que o dourado seja mais, porque fizeram menos, né? Mas, enfim. Acho que é isso, gente, do que eu tô jogando agora. O NES World Championship foi mais uma menção, assim. Eu expliquei do jogo, que é legal pra galera que não conhece, né? Mas eu tô jogando menos ele. Eu tô jogando ele esporadicamente. O que eu tô realmente fissurado é o Moon Ring. O GOT. Não, você não tá entendendo, mano. A fita é cinza fechada, daquele jeitinho, com aquele bagulho de acrílico, não sei o quê, com a nota 6.5. Tá, $175 mil. Cacete. Me vê duas aí. Pô, vamos juntar o FGTS de todo mundo. Não sei nem o que é FGTS. Como se eu tivesse isso. Bom, acho que é isso. Isso é o que a gente tá jogando nesses tempos, né? Moon Ring, Pokémon Snap, Elden Ring, Bloodborne, Street Fighter. São os jogos que a gente tá jogando. Eu quero saber da galera que tá ouvindo aí, se vocês gostaram da ideia desse programa, da gente trazer jogos que não necessariamente são só lançamentos, não necessariamente é um review atual, assim, mas jogos que a gente tá curtindo jogar e que a gente acha legal trazer aqui, compartilhar e falar um pouco mais do que a gente fala num Up Dica da vida, né? E, além disso, Marcelo Vinícius e Cardoso, a gente vai fazer uma coisa nova aqui, cara. Bora. A gente vai fazer uma coisa inédita aqui no Up. Pela primeira vez. Pela primeira vez, exatamente, que é o quadro Repórter Up, cara. Esse é um quadro que a gente tá fazendo em parceria com os nossos apoiadores lá do Orelo, né? Então, existe uma categoria de assinatura lá no Orelo que você pode entrar clicando aqui no primeiro link da descrição, que te dá esse benefício, esse bônus aí, pra você participar aqui com a gente, cara. Então, no Repórter Up, o que acontece, Cardoso? Explica pra galera. Cara, acontece que a gente entra em contato com a pessoa manda pra gente um áudio de até 1 minuto, sugerindo um tema, pedindo pra gente comentar algum assunto que ela acha relevante, alguma notícia que ela acha legal. E hoje a gente selecionou o áudio do nosso apoiador Vitor Araújo, lá do nosso grupo do Telegram. Exatamente, então a gente vai soltar esse áudio aqui, que o nosso repórter trouxe aí pra gente comentar, qual é o tema que ele tá querendo que a gente aborde aqui, e aí a gente já comenta. Então, lança o áudio aí, Zabuzeta. Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Vitor Araújo, do Rio de Janeiro, 35 anos, e uma das coisas que eu venho pensando muito, martelando aqui na minha cabeça, até pelo perfil da galera do grupo secreto, é que muitas vezes os games narrativos, ou que tem uma história um pouquinho mais complexa, como pano de fundo, são muito mais consumidos por pessoas um pouco mais velhas, e que o pessoal mais jovem consome outros tipos de jogos, né, online, ou jogos como Free Fire, coisas assim. Eu queria saber como é que vocês veem essa mudança, se é uma percepção da minha bolha ou não, e como é que as grandes desenvolvedoras estão se preparando para isso, né, porque hoje elas colocam muito investimento nos AAAs e pode acabar sendo um problema no futuro, né. Então valeu, um abraço!
Muito legal, obrigado, Vitor, aí, cara, por ter participado e mandou aí uma questão pertinente. O que vocês acham, gente? Cara, eu acho muitas coisas, assim. Eu acho que quando a gente é mais jovem, talvez a gente não ligue tanto pra história. Eu acho que a gente já fazia isso, pelo menos eu já fazia isso quando eu era mais jovem, mas a história ainda existia, ainda tava ali. Eu acho que só foi uma questão de mercado olhar pros jovens que não querem lidar com a história e falar, pronto, a gente consegue fazer um produto pra eles que não querem ligar pra isso. E aí veio, né, esses jogos como serviço e etc. Mas eu acho que, assim, sempre vai existir gente que não liga pra história, só quer jogar videogame pra se divertir e tal, e tem esse mercado pra essa galera, tá ligado? Eu vejo como demandas diferentes, assim. Sim. E eu acho, Vitor, que na verdade as empresas estão botando bastante dinheiro nesses jogos, sim. Não apenas a Garena, por exemplo, que é a empresa do Free Fire, até porque o principal jogo dela é esse, né? Mas sei lá, você pegar a própria Sony, por exemplo, o que ela tá gastando aí de dinheiro e de esforços pra emplacar jogos majoritariamente online, como é o Helldivers, como é o Concorde, que tá pra sair, o né? Concorde, que teve em beta aí recentemente. Eu sinto que existe sim um esforço por conta da demanda que é dessa galera que quer jogar Fortnite, que quer jogar Overwatch, que quer jogar, sei lá, LoL, né? Esses jogos que são feitos pro online, assim. Mas ao mesmo tempo, a galera que se interessa pelo jogo single player sempre vai se interessar pelo jogo single player, sabe? Sempre vai ter esse pessoal, sei lá, talvez sejam públicos diferentes, que se cruzam em alguma instância, mas no geral são públicos diferentes. Não sei o que o Marcelos acha disso. Eu acho que tem jogo... Fazendo uma analogia meio tosca, sabe quando tem filme que é blockbuster e bilheteria e tem filme que é feito pra concorrer a Oscar? Eu acho que tem jogo que traz mais prestígio pra marca, tipo um The Last of Us, um God of War, um Tears of the Kingdom. E mesmo que talvez, se você for pensar no retorno financeiro ou no quanto dinheiro esses jogos movimentaram em vendas, tipo do jogo em si, mesmo que talvez pareça que eles estão gastando dinheiro de bobeira, porque, sei lá, Fortnite arrecada muito mais, eu ainda acho que o valor agregado pra marca compensa no médio e longo prazo, assim. Acho que esses jogos não vão deixar de existir e acho que tem quase que um fetiche de ver qual é o limite que o videogame pode produzir, sabe? Tanto em termos visuais, ninguém nunca vai parar de investir em qualidade gráfica e processamento, mas em termos narrativos também, né? Essa coisa de quais são as histórias que a mídia consegue contar. Tem uma certa ambição mais estética, que é menos dinheiro e que é mais essa coisa de ficar perseguindo um ideal do que seria um jogo perfeito. Seja ele de ação frenética, seja só uma história interativa, igual muita gente tem a pira. Mas eu vejo muito mais pra esse lado. Eu, quando era moleque, a história dos jogos estava muito mais restrita a manual. Você ou comprava a revista ou pegava o manual pra tentar sacar mais o contexto. Principalmente jogo de plataforma, jogo de luta, assim, cara, a gente tava cagando. O Cardoso falou da Evo, eu tava assistindo a Evo esses dias, né? Faz tempo que eu não tô atualizado com Street Fighter. E muita gente tá usando um personagem chamado Ed. E eu vi que ele era um boxeador, mas que o tipo de poder que ele usava parecia o do Bison. Aí eu fiquei curioso e joguei uma Wikipedia pra saber qual é a dele. Ele é justamente um experimento da Shadalu, que foi treinado pelo Balrog e tal. Você pode jogar 300 horas de Street Fighter sem saber disso, mas sempre vão ter as pessoas curiosas, né? Interessadas. O The Ring é a mesma coisa. Você pode jogar 1000 horas sem saber nem quem é Marika. Eu acho que tem uma coisa que ele fala na mensagem dele sobre o público mais jovem, né? E eu acho que aí passa também por perfil de jogador, não só de idade, mas é a coisa do jogador mais casual, né? Porque jogos como Fortnite, como Free Fire, por exemplo, são jogos que eles pensam, tipo assim, graças ao esportes, esses jogos passaram a ser vistos por muitas pessoas como jogos como esportes, né? Como jogos que, tipo, são para jogadores muito hardcore e tudo mais, e etc. Mas a verdade é que não são, né? O Free Fire, ele popularizou, ele se tornou o que ele é aqui no Brasil, principalmente, justamente por ele ser extremamente casual e por ele rodar na maioria dos celulares disponíveis no mercado durante boa parte do seu auge, assim, né? Então, tipo, esse cara que joga num celular, que, tipo, quer jogar o Free Fire enquanto tá esperando o metrô sair, que tá, sei lá, no horário de almoço dele, aproveitando o tempo que sobrou dele, vai puxar o celular do bolso e jogar o Free Fire, esse cara não tá interessado em consumir Zelda nesse momento, sabe? Ele tá interessado em ter um jogo como esse. Isso a gente pode falar não só de Free Fire, como, sei lá, mano, as tias jogando Candy Crush, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que passa pela mesma coisa, só que de forma diferente, né? Pô, eu vou dar um exemplo, mano. Tem um primo meu, Rafael, que ele é mais velho que eu, ele tem 30 e tantos anos, já é pai de 2 crianças e tal, não sei o que, e o cara é viciado só em Fortnite, mano. Ele só joga Fortnite, é a única coisa que ele joga. Então, tipo assim, é meio relativo isso, né? Sim. Eu acho que tem que ter um cuidado também pra não atribuir muito valor ou muito demérito, né? Eu acho que um jogo não é
é nem mais nem menos jogo por eles ter uma história simples. Tem muita gente que tem esse preconceito, tipo, como que você vai comparar um The Last of Us com um Mario Wonder, sabe? Uma coisa como se o critério fosse o quão denso, o quão profundo, o quão complexa é a história. Tem jogos que são incríveis e a narrativa deles, assim, tirando a emergente, né? A história de você jogando com o jogo, a história do próprio jogo em si é quase zero. Eu considero Tetris um dos melhores jogos de todos os tempos. E qual é o contexto? Qual é a história? A história é a que você constrói ali com seus bloquinhos. E eu acho isso incrível. Cara, é bem isso mesmo. E, tipo assim, esse discurso que você tá comentando foi um discurso que a gente ouviu muito, por exemplo, no último episódio que a gente gravou, no penúltimo, na verdade, a gente comentou sobre Uncharted 4, né? E aí eu lembro que eu falei que o Overwatch ganhou do Uncharted 4 no jogo do ano. Mano, na época, eu não tô falando de comentarista de caixa de comentários do Facebook, não. Eu tô falando de gente da imprensa mesmo. É muita gente descendo o cacete porque, não pode um jogo como Overwatch ganhar do Uncharted, sabe? Tipo, por que não? Por que não pode? Será que Uncharted 4, pô, é chato. Primeiramente que é chato pra caralho. Primeiro que o jogo é chato. E aquele irmão lá no MDS tá entalado até hoje. E segundamente que foda-se, meu irmão, sabe? Que, mas não tem história no Overwatch. No Overwatch tem história sim, cara. Vai lá, os caras publicam um monte de curta lá no YouTube. Tu quer saber a história? Vai lá ver a história, entendeu? Então, sei lá, é isso, tipo, videogame é videogame, sabe? Pô, foda-se. Eu tenho essa pira. É um papo meio cabeçudo, mas eu acho que é muito desconsiderado o tipo de história que nasce enquanto você tá jogando. Tipo, a história, sei lá, do Cardoso e o Dan tentando matar um chefe X de Elden Ring. Isso não é lore de Elden Ring. Isso é uma história que foi construída ali dos dois interagindo com o jogo. Mas é a história, sabe? E eu acho que às vezes isso é muito tratado como nada, assim, sabe? E eu acho que é bem mais difícil você construir um jogo que possibilite várias histórias, cada uma pra várias pessoas diferentes, do que você ter cutscenes muito complexas e uns diálogos muito profundos e tal. Normalmente o que permite que esse tipo de coisa aconteça não é o enredo, não é a trama, e sim a gameplay, né? Você cria histórias e memórias, sei lá, do Breath of the Wild, daquela shrine que você fez de um jeito completamente diferente do seu amigo, e aí vocês riram quando descobriram que fizeram de maneiras completamente opostas, porque a gameplay permite isso, e não porque o Ganondorf tá vindo aí e vai comer o cu de todo mundo, entendeu? Mas tem isso também. Não, tem isso também, eu acho que as coisas se completam. Sim. Minecraft, por exemplo, tem zilhões de histórias incríveis que aconteceram naquela madrugada, naquele servidor específico, assim, e já era. Acho que é isso, né, gente? Acho que... Senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Então, olha só, se você quiser propor coisas pra gente e aparecer aqui, assine a gente lá no Aurelo. Tem vários modelos de assinatura, mas pra ser Repórter Up tem um modelo de assinatura específico, é só você ler lá. O link tá aqui na descrição, o primeiro link, mas, Dan, a gente ainda tem coisa pra falar, né? A gente tem coisa pra falar, cara. Esse podcast, a gente falou assim, será que vai render muita coisa? Porque a gente, né, são só uns jogos aleatórios e tal, e aí corta a gente aqui há 2 horas falando. Exatamente. Mas, bom, é isso sobre o Repórter Up, tá explicado aí. Lembrando, toca, Cardoso, antes da gente passar desse assunto do Repórter Up, que eventualmente a gente oferece essas recompensas, né, pra galera lá do grupo, pra galera que é de todas as modalidades de assinatura lá que o Aurelo oferece, né. A gente às vezes faz umas degustações, assim, né, pra galera que tá sempre com a gente. Cara, degustações foi bonito ainda. Pô, gostou, né? Parabéns. Então, tipo assim, o legal é você tá com a gente, tá na comunidade, tá lá no grupo e tal. Então, sei lá, você olhou lá no Aurelo, você quer ser um Repórter Up, você quer participar, mas, puxa, tá caro pra mim, não sei o que. Mas, cara, só de você tá com a gente lá, eventualmente a conversa vai voltar e a gente vai sempre tá oferecendo pra comunidade formas da galera participar com a gente aqui, como já aconteceu, independente até de assinatura, né? Quando a gente fez aquele programa das perguntas da galera, sabe? Então, isso sempre acontece com a galera do grupo, né? Vai pro currículo, hein? Exatamente. Vitor Araújo, se quiser entrar na área, já pode pôr no LinkedIn aí, pauteiro correspondente do Up Podcast, o maior das Américas. Já pode pedir credencial pro Anime Friends aí ano que vem. Perfeito. Exatamente. E a gente tem um comunicado aqui, cara, pra fazer que não é tão animador quanto o Repórter Up, nem quanto os jogos que a gente tava jogando, mas que é uma coisa super importante que a gente demorou bastante pra trazer aqui pros episódios. A gente já tinha comunicado aos assinantes, né, num episódio sem pauta, que é um episódio fechado, né, que a gente faz exclusivamente pra quem apoia a gente lá no Aurelo. Mas não tem muito tempo também, né? Não tem tanto tempo. Não tem tanto tempo. Aqui no Sem Pauta a gente acaba naturalmente puxando os assuntos, né?
Quem já ouviu algum Sem Pauta aí sabe como é que ele funciona. Então, acabou que a gente entrou no assunto e era importante falar, a gente acabou falando e agora a gente tá trazendo aqui também pro episódio que é a respeito da Márcia, né? Muita gente vem perguntando sobre a Márcia, muita gente comenta, muita gente fala no Twitter, fala até no grupo e etc. Vindo sempre perguntar pra gente, e a verdade, cara, é que até pouco tempo atrás a gente não tinha uma resposta pra dar. Então, vocês que estavam perguntando, que comentam sempre no Instagram, poxa, cadê a Márcia? Ah, a Márcia saiu, a Márcia não saiu, onde é que ela tá? Por que ela não tá gravando? Por que ela não tá não sei o quê? A gente não estava respondendo exatamente por isso, mas agora a gente tem essa resposta, né? Eu queria primeiramente pedir desculpas pela demora a gente explicar isso, porque acabou que rolou uma união de vários fatores, né? Tipo assim, eu acabei viajando pros Estados Unidos, aí não consegui dar atenção pra isso, fiquei quase um mês viajando, e aí a vida foi acontecendo e não deu tempo da gente resolver isso de uma maneira um pouco mais rápida, né? Exatamente, mas assim, o que acontece é que a Márcia já tava super afastada, né? Então ela tomou a decisão de não ser mais uma apresentadora fixa aqui do Up, de não estar mais aqui nos episódios com a gente, como nós três estamos aqui semanalmente gravando, né? Como eu já falei, ela já tava afastada por um tempo, porque ela tá se cuidando, porque ela tá colocando ela em primeiro lugar, e eu acho isso justíssimo, porque ela tá passando por um momento difícil. Ela já esteve afastada um tempo do Up, quem acompanha a gente aqui há bastante tempo sabe disso, a gente até na época fez um programa quando ela voltou a gravar com a gente, né? Tipo, a Márcia voltou e tal, e foi muito legal. E agora, novamente, rolou dela não tá num momento muito legal e precisar desse tempo pra ela, né? E aí ela veio conversar com a gente e a gente decidiu não fazer um episódio sobre isso, né? Porque, enfim, diferente de quando o Coelho saiu, né? Tipo, o Coelho tava vindo pra compartilhar novidades e tudo mais, ele tava, né, festejando ali. Fora que o Coelho gosta dessa atenção, gosta né? de aparecer. O Coelho gosta dessa festa. E o Coelho tem essa aura, né? Essa coisa dele ali que, pô, quem conhece o Coelho sabe do que a gente tá falando. Exato. E já a Márcia, ela tá indo no momento dela, no momento muito pessoal dela, em que eu acho que nem cabe muito a gente falar aqui, né? A gente tá muito mais explicando pra vocês o que aconteceu do que falando sobre ela, porque eu acho que falar sobre ela cabe a ela, não a gente. Mas assim, a Márcia é nossa amiga, a Márcia tem uma história com o Up super importante, de antes da gente virar independente, lá do iniciozinho a Márcia tava com a gente, ela foi ali o quarto membro do Up a entrar e tal, e esteve com a gente a maior parte do tempo que o Up existe, na verdade, né? Sim. Então a gente é muito grato a isso, as histórias, os episódios, as várias risadas e até os momentos difíceis que a gente compartilhou aqui com a audiência. Que não foram poucos. E também não acabaram. Não. Exato. E não vão acabar. Mas assim, é o que eu falei, a Márcia continua sendo nossa amiga, a Márcia continua tendo uma relação com o Up que eu acho que vai ter pra sempre. E eventualmente ela vai voltar aqui pra gravar, ela até falou isso, né, com a gente, de tipo, quando rolar um jogo que eu estiver jogando, quiser comentar, não sei o que, tipo, pô, claro que ela vai ter aqui uma cadeira com a plaquinha do nome dela reservada pra ela gravar com a gente aqui toda vez que ela quiser e toda vez que tiver essa oportunidade. Exato. Uma coisa que a gente falou no Sem Pauta, que é legal estender pra todo mundo, se você chegou aqui até esse ponto do episódio, de respeitar o momento dela também, né? Manter a descrição, eu acho que é um momento que ela gostaria, imagino, de ficar um pouco mais na dela, sem tantas perguntas, sem tanta pressão, sem tanta coisa em cima. Eu acho que é por isso mesmo que essa despedida, digamos, tá sendo um pouco mais low profile, né? Exato. Eu acho que a nossa audiência vai entender bem isso e respeitar também o espaço dela nesse momento. E também, aproveitando isso que você tá falando, né, tipo, pedir pra galera respeitar a gente também, né, tá ligado? Tipo, tenta não comentar. Porra, tá indo de mal a pior. Porque isso sempre acontece, tá ligado? Tipo, quando o Coelho saiu, nossa, foi um inferno, foi um monte de comentário insuportável e tal. Então, tipo assim, tá sendo um momento difícil pra gente também, assim. E uma coisa que é muito natural do tipo de projeto que a gente faz, eu tava até conversando com o Dan sobre isso, assim, é que é muito natural que o nosso tipo de projeto, que não é uma empresa, ninguém que ganha dinheiro pra fazer o que a gente faz, que é muito, tipo, todo mundo no amor fazendo, é que esse projeto vai mudando com o tempo. Então, a gente tem vários exemplos aí de outros podcasts, de outros produtores de conteúdo que faziam coisas em grupo e que as pessoas foram saindo, que a configuração foi mudando, né? E não quer dizer que a gente também não vai mudar aqui também, sabe? Exatamente. E, tipo, isso que o Cardoso falou é muito importante, essa parte que eu fiquei pensando aqui enquanto você tava falando sobre... Também não é fácil pra gente, né? Exato. Não é como se, agora que a Márcia saiu, vamos nessa, vamos seguir e é isso. Vamos adiante. Ponto final, sabe? Não é por aí também. Como eu comentei, a Márcia esteve aqui com a gente a maior parte do tempo e, cara, muita gente que ouve a gente, muita gente que ouve a gente aqui, começou a ouvir na época da pandemia, né, cara? É, porque a gente começou no ano da pandemia, né, também, né? Exatamente. Então, muitas pessoas criaram conexões com a gente para além do videogame e falam sobre isso, contam
histórias pra gente. Eu já ouvi cada história, assim, tipo, da galera, de tipo, o Up esteve comigo em momentos difíceis e tal, vocês foram nossos amigos ali e tal. E isso é muito legal ouvir essas histórias. E a Márcia, ela foi uma pessoa que esteve com a gente nesse momento que foi muito difícil pra gente também, sabe? Então, tipo, ela não é só uma apresentadora que esteve com a gente, sabe? Ela é parte do DNA do podcast também. Mas é isso, tipo, assim como o Coelho saiu e voltou aí, gravou há pouco tempo, acredito que a Márcia vai ser a mesma coisa. E é isso, gente. Acho que era importante a gente ser transparente e responder as tantas perguntas que vocês vêm fazendo nos comentários do Spotify, quando eles funcionavam, nos comentários do Instagram, do Up Indica, quando a gente posta lá, a galera perguntando, poxa, cadê a Márcia e tal. Então, tá aí, tá respondido. E minimizar as teorias, né? Sim. Tipo, minimizar a fofoquinha, não é também terra arrasada, não é crise, não é nada disso. O futuro é promissor, fiquem com a gente. Então, e também tem um lance que, tipo, a Márcia, ela não tá nem aí gravando, é porque eles brigaram. Não, pô, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, não tem nada disso, assim. Brigar, eu só brigo com o Daniel, gente. Fiquem tranquilos que a única briga que acontece aqui no Up sou eu e o Daniel. De resto é tudo só. Exatamente. Então é isso. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Esse episódio que é um formato diferente do que a gente vem fazendo. A gente trouxe o Repórter Up, que é uma coisa diferente também do que a gente vem fazendo até aqui. Tá tudo diferente hoje. Tá tudo fora de lugar essa porra desse podcast. Exatamente. Mas na semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã. Estamos aqui, eu, Marcelo Cardoso, para falar sobre videogame. E é isso. E convidados também, né? Quando eles vêm. Exatamente. E convidados também. Como teve aí o Padre Edson no episódio da semana passada. É Mas vamos nessa então. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tchau. Forte abraço. Joga em Pokémon Snap. Nós.